Hoje vamos orar juntos o Salmo 72, mas antes, respira fundo. Fecha os olhos por um instante, se puder, e deixa o coração falar com Deus. Você já percebeu como a vida passa depressa? Parece que foi ontem que você estava começando a construir sua história, e hoje já olha para trás e vê tanta coisa que ficou pelo caminho. Lutas, vitórias, dores, alegrias, perdas, e o tempo não para. O problema é que com o passar do tempo, vem também o cansaço. Cansaço físico, emocional e espiritual. Você já se sentiu cansado da luta? Já teve vontade de dizer: Senhor, cuida tu de tudo porque eu não aguento mais? Pois é exatamente essa sensação que o Salmo 72 quer transformar em oração. Hoje, você vai aprender como entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, sem medo do amanhã. E eu quero te convidar, antes de começarmos, a fazer parte dessa corrente diária de fé. Se inscreve agora no canal Oração que Transforma. Isso não é só um clique, é um compromisso com a sua fé e com o seu crescimento espiritual. Ative o sininho para receber as próximas orações. Deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E comenta aqui embaixo: Senhor, reina sobre a minha vida. Vamos orar juntos o Salmo 72. Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros com justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Descerá como a chuva sobre a relva, como as gotas que regam a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Esse salmo é uma oração pedindo que Deus levante líderes justos, governantes que cuidem do povo com amor e sabedoria, mas ele também serve para a nossa vida pessoal. Sabe por quê? Porque o nosso coração também precisa de um rei. E quando Deus reina no nosso coração, tudo entra no lugar. Se ele governa nossa mente, a paz chega. Se ele governa as nossas emoções, o medo vai embora. Se ele governa a nossa casa, as discussões diminuem, o amor aumenta, a paciência floresce. Aplicação prática. Por que precisamos de Deus governando a nossa vida? Você já percebeu que quando tentamos resolver tudo sozinhos, as coisas começam a desandar? A ansiedade toma conta, o medo paralisa, a saúde começa a dar sinais de alerta. Dor no peito, insônia, pressão alta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o estresse é hoje uma das maiores causas de doenças cardíacas e derrames em pessoas acima de 40 anos. E grande parte desse estresse vem de tentar controlar o que não está nas nossas mãos. Mas quando você entrega o governo da sua vida nas mãos de Deus, o coração descansa. Quando o controle sai das mãos, eu me lembro de uma senhora chamada Marta. Ela sempre foi muito controladora. Queria resolver tudo sozinha. Ficava preocupada com o futuro dos filhos, com o dinheiro, com a saúde, com o emprego do marido. Até que um dia teve um infarto. Foi no hospital, deitada numa maca, que ela percebeu que a vida é frágil demais para tentar controlar tudo sozinha. Naquele momento, ela fez uma oração simples: eu quero que tu sejas o rei da minha vida. Deus, eu não quero mais ser rainha do meu próprio coração. E dali em diante, a vida dela mudou. Ela não deixou de ter problemas, mas passou a enfrentá-los com paz. E isso faz toda a diferença. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Inclinar-se-ão diante dele os moradores do deserto, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Pois ele livrará ao necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Por que clamar é importante? O Salmo 72 diz: ele livrará o necessitado que clamar. Ou seja, Deus não responde quem fica em silêncio diante da vida. Ele responde quem clama. Quantas vezes você já engoliu o choro, ficou quieto, guardou tudo para dentro e ficou doente por isso? A oração é o momento de colocar para fora, de chorar, falar com Deus, desabafar. A mágoa reprimida aumenta o risco de problemas cardíacos e até câncer. Tem gente que guarda tanta mágoa no peito que o coração adoece. Segundo a psiconeuroimunologia, uma área da medicina que estuda a ligação entre emoções e saúde. Por isso, hoje, eu te convido a fazer como o salmista clama:
abre o coração, fala com ideias. Oração e saúde caminham juntas. Estudos da Universidade de Duke, nos Estados Unidos da América, comprovaram que pessoas que oram com frequência têm menos chances de desenvolver depressão, insônia e doenças do coração. A oração melhora o humor, aumenta a imunidade e ajuda o cérebro a liberar hormônios do bem-estar. Por isso, orar não é perda de tempo. É um investimento na saúde emocional e física. Compadecer-se-á do pobre e do necessitado, e salvará as almas dos necessitados. Livrará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e ser-lhe-á dado do ouro de Sabá, e continuamente se fará oração por ele. E todos os dias o bendirão. Porque Deus se importa com quem sofre. Muita gente pensa assim: Deus deve estar ocupado demais para se importar comigo. Mas o Salmo 72 diz que Ele cuida do pobre, do necessitado, daquele que ninguém mais ajuda. Se você está se sentindo esquecido, hoje Deus quer te lembrar. Eu vejo você, eu ouço a sua oração. O Salmo 72 foi escrito como uma oração por Salomão, filho de Davi. Davi sabia que o poder sem sabedoria destrói. Ele já tinha visto muitos reis fazerem besteira porque se achavam acima de Deus, então ele ensinou Salomão desde cedo: filho, governe, mas sempre debaixo da mão de Deus. E essa lição serve para a nossa casa também. Todo pai e mãe é rei e rainha do seu lar, mas precisa governar com justiça, com amor e sempre colocando Deus no comando. 3 dicas práticas para viver sob o governo de Deus. Comece o dia entregando seus planos a Deus. Acordou? Ore: Senhor, governa este dia para mim. Peça sabedoria antes de tomar decisões, antes de fechar um negócio, fazer um exame, discutir com alguém ou dar uma resposta. Peça a direção de Deus. Confie que Deus vê além do que você vê. Às vezes algo não acontece como você queria, mas Deus sabe o motivo. Confie no tempo dele. O Salmo 72 é um convite para colocar Deus no trono da nossa vida. Hoje, você já começou esse processo. Se essa oração falou com você, comenta aqui embaixo: Senhor, reina sobre mim e sobre minha família. Se inscreve no canal Oração que Transforma. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. E fica ligado, porque na próxima parte vamos continuar essa oração, pedindo pela paz, pela prosperidade, pela justiça de Deus sobre a terra. Vamos continuar essa oração de maneira fluida, como quem conversa com Deus, sem pressa, sem interrupção, como se a alma estivesse deitada no colo do Pai, porque o Salmo 72 ainda tem muito a ensinar. E hoje nós vamos descobrir juntos as promessas de paz, prosperidade e proteção para aqueles que escolhem viver sob o governo de Deus. Você já percebeu como o mundo está cheio de injustiça? Parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica ver líderes honestos, pessoas boas no poder, decisões corretas sendo tomadas. Mas o Salmo 72 é um clamor pedindo a Deus que levante governantes e líderes com coração puro, que cuidem do povo e ajudem os necessitados. E mais do que isso, esse salmo é uma promessa de que o próprio Deus um dia reinará sobre toda a terra com justiça. Mas até lá, a gente precisa aprender a viver com o coração no lugar certo, confiando no Senhor. Mesmo em meio às imperfeições desse mundo, haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto tremerá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se propagará de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Prosperidade com propósito. Veja que o Salmo fala de fartura. O fruto tremerá como o Líbano. Isso significa abundância, prosperidade, colheita farta. Mas preste atenção, essa prosperidade não é egoísta. É uma prosperidade que transborda, que abençoa outras pessoas, que gera vida ao redor. Hoje em dia, muita gente busca prosperar apenas para si mesma. Mas a verdadeira bênção é quando a nossa colheita alimenta quem está ao lado. Por isso, quando Deus te abençoa, seja com saúde, com tempo, com recursos ou com palavras, Ele está te dando uma oportunidade de abençoar os outros também. E neste momento vou pedir para você, nos ajude fazendo sua inscrição neste canal. Isso é muito importante e vai ajudar a manter este momento único de oração. Se Deus te deu um pão, divida um pedaço. Se te deu um sorriso, compartilhe com quem está triste. Se te deu um testemunho, conte para alguém que precisa ouvir. Essa é a prosperidade que não acaba.
aquela que se multiplica quando é compartilhada. A força do exemplo. Você já parou para pensar que a maneira como você vive pode ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler? Muitas vezes as pessoas não têm tempo ou interesse de abrir a Bíblia, mas olham para você, para sua maneira de agir, e percebem a diferença. Por isso, seja um reflexo de Deus na terra. Quando você age com justiça, quando ajuda quem precisa, quando age com bondade, mesmo quando ninguém está olhando, você está fazendo exatamente o que o Salmo 72 ensina. Curiosidade espiritual, o nome que permanece. O Salmo diz assim: o seu nome permanecerá eternamente. Se propagará de pais a filhos, enquanto o sol durar. Essa é uma promessa maravilhosa. Significa que o nome de Deus nunca será esquecido. De geração em geração, as pessoas continuarão ouvindo sobre o amor, a justiça e a misericórdia do Senhor. E você faz parte dessa corrente. Quando ensina seu filho a orar, quando chama os netos para participar de uma oração, quando manda uma mensagem com um versículo para alguém, você está ajudando a manter o nome de Deus vivo na terra. A responsabilidade da geração atual. Hoje vivemos uma geração conectada, mas desconectada espiritualmente. As pessoas sabem mexer no celular, mas não sabem mais orar. Sabem fazer vídeos, mas não sabem abrir a Bíblia. Por isso, a sua missão é mais importante do que nunca. Ensinar, compartilhar, orar, convidar as próximas gerações a conhecer o Deus verdadeiro. E não precisa ser com palavras difíceis. Basta viver de forma coerente, mostrando o amor de Deus nas pequenas atitudes. Oração pela justiça no mundo. O Salmo 72 continua dizendo: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Essa parte é um louvor, um agradecimento, mas é também um desejo profundo, que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Por que a terra precisa da glória de Deus? Porque quando Deus reina, a justiça acontece. Hoje vemos tanta corrupção, violência, maldade, mas quando Deus governa um coração, tudo muda. E um dia, quando Cristo voltar, Ele vai reinar sobre toda a terra. Mas enquanto isso não acontece, você e eu somos chamados a fazer diferença onde estamos. Como transformar o seu lar num lugar de justiça e paz? Se você quer ver mudanças na sua casa, comece mudando a atmosfera espiritual dela. Ore diariamente no seu lar. Pode ser uma oração simples, mas faça. Quando você ora, abre portas espirituais e fecha as janelas da inquietação e do medo. Use palavras que edificam. Cuidado com o que fala. Palavras têm poder. Uma palavra mal colocada destrói um dia inteiro de paz. Escolha abençoar com o que sai da sua boca. Seja exemplo de fé. Seus filhos e netos precisam ver você orando, confiando, perseverando. Eles vão lembrar disso para o resto da vida. O ciclo da fé que atravessa gerações. Quando uma pessoa decide viver para Deus, essa decisão não para nela. Ela passa para os filhos, para os netos, para os vizinhos, amigos. Você se torna uma árvore frutífera. E assim como o salmista diz, as gerações vão chamar de bem-aventurado aquele que vive com justiça e amor. O segredo da verdadeira grandeza. O Salmo 72 fala de reis, de poder, de autoridade. Mas no fundo ele ensina que a verdadeira grandeza não está em ter poder sobre os outros, está em servir. Jesus mesmo disse: quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Por isso, se você quer ser grande aos olhos de Deus, comece a servir. Sirva com oração, com amor, com cuidado, com bondade. Muita gente pensa que precisa fazer grandes coisas para agradar a Deus, mas não é assim. O maior erro é achar que só quem faz algo grandioso é usado por Deus. Na verdade, Deus usa as pequenas atitudes do dia a dia. Um abraço sincero, uma palavra de consolo, um copo de água para quem tem sede, um telefonema para quem está triste. Essas pequenas coisas fazem diferença no mundo espiritual. Deus se alegra da simplicidade. O Salmo 72 termina com um louvor simples e direto. Bendito seja o Senhor, que só Ele faz maravilhas. É um reconhecimento de que tudo de bom vem de Deus. Por isso, hoje, agradeça pelas pequenas maravilhas. O ar que você respira, a comida na mesa, o sol que nasce, o coração que bate. A oportunidade de orar mais uma vez. 3 conselhos práticos para encerrar essa oração. Comece e termine o dia reconhecendo Deus como o Rei da sua vida. Ore ao acordar e antes de dormir. Senhor, governa meus passos. Multiplique o amor e a justiça nas suas ações diárias.
Ajude quem está precisando, mesmo que seja com um gesto simples. Ensine a próxima geração sobre Deus. Fale sobre as maravilhas de Deus para os seus filhos, netos, sobrinhos, amigos. Você está plantando sementes eternas. Se essa oração tocou o seu coração, faz 3 coisas agora. Se inscreve no canal Oração que Transforma. Isso é muito importante e você me ajuda muito. Aqui a fé se renova todos os dias. Comenta aqui embaixo: Senhor, governa a minha vida e a minha família. Compartilhe essa oração com alguém da sua família ou com um amigo que está precisando de paz hoje. O Salmo 72 nos lembra que Deus é o Rei dos Reis e quando Ele governa o nosso coração, a vida muda. Que a paz de Deus encha a sua casa. Que a justiça do Senhor alcance a sua família e que você viva cada dia lembrando: o Senhor reina e cuida de mim. Espero você no nosso próximo vídeo.